Olá, amigos e irmãos, 17º dia do nosso desafio 3x3, Lucas capítulo 4, 5 e 6, amém? Vamos lá? Vocês vão notar uma grande semelhança, né, tanto com o evangelho de Marcos quanto com o de Mateus. Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas são os três evangelhos chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que narram sob uma mesma ótica. Sinótico tem essa conotação, né? Sobre o mesmo ponto de vista. Isso porque eles relatam os fatos mais ou menos ali numa ordem cronológica. Os mesmos fatos são relatados nos três evangelhos. Algum outro que é relatado apenas em um ou em outro, mas de modo geral são evangelhos muito semelhantes na sua estrutura. Então difere muito do evangelho de João, que nós vamos ver posteriormente. O evangelho de João é uma abordagem completamente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Então esses milagres, esses fatos que estão no capítulo 4, 5 e 6, quase que na sua totalidade já estão descritos tanto no evangelho de Mateus quanto no evangelho de Marcos, né? Mas vamos lá de uma passada aqui geral, né? Capítulo 4 narra a tentação do Senhor Jesus, né? Fato que ocorre posteriormente ao seu batismo, né? Nós vimos ontem a respeito do batismo de Jesus. Então, assim que Jesus é batizado, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado, e ele é tentado ali por 40 dias. Lucas dá esse detalhe aí, e um detalhe interessante trazido por Lucas é no versículo 13, que Jesus foi tentado com tentações de toda sorte. Então, nós vemos que apenas 3 são descritas nos evangelhos, né? Aquelas 3 tentações ali. Jesus foi tentado a transformar as pedras em pão, a adorar a Satanás e também a se jogar do alto do templo, mas Lucas relata que na verdade Jesus foi tentado em todas as áreas, né? Após isso, mostrando que ele conhece, né, as nossas dificuldades também. Jesus, depois disso, ele volta para Galileia, realiza uma série de milagres ali, tanto em Nazaré quanto em Cafarnaum, apesar de que em Nazaré, Lucas relata que ele não realizou muitos milagres, porque ele estava admirado da incredulidade deles. Ele fala, olha, um profeta não tem honra, né, na sua própria casa. E aí ele volta para Cafarnaum, ele era mais ou menos ali a cidade onde ele ficava, né, a base dele, né, realiza ali muitas curas, a cura da sogra de Pedro, outros milagres ali descritos. Após isso, né, tem aí o relato de como Jesus conheceu Pedro, parece, né, ou chamou Pedro ali naquele sermão. Jesus ele vai ensinar a multidão e utiliza o barco de Pedro, e após aquele sermão, Jesus fala assim, olha, lança a rede. E Pedro fala, nós trabalhamos a noite inteira, já limpamos as redes, né? O trabalho que dá é limpar uma rede, né? E aí Jesus fala, não, lança. E Pedro fala, olha, sob a tua palavra nós vamos lançar. E quando ele lança, vem ali muitos peixes a ponto de quase afundar os barcos. E Pedro ali tem um contato, né, que é o primeiro aspecto quando o pecador chega perto de Deus. Sou pecador, né? A pessoa, quando chega perto de Deus, ela entende quem é Deus. A primeira coisa que ela sente é o peso do próprio pecado, né? Foi assim com Isaías, foi assim com Ezequiel, foi assim com Pedro. Pedro fala, afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. Você já reconheceu que é pecador? Ou não? Você ainda está na postura de que eu sou muito bom, eu sou muito santo, eu não roubo, eu não xingo, eu sou filho de Deus? Ou você de fato já chegou perto do Senhor Jesus e falou, Senhor, eu sou pecador, eu preciso da tua misericórdia? Pedro teve essa postura, né? E aí relata a cura daquele leproso. Outro aspecto que me chama muita atenção nessa cura do leproso, Lucas 5:13, Jesus, o leproso pergunta, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus responde, eu quero, né? Então isso é válido para nós também. O Senhor Jesus quer nos purificar, né? Basta nós nos aproximarmos dele e estar de braços abertos. E em seguida ele cura aquele paralítico, também algo interessante aqui, né? Que Jesus perdoa pecados, né? E aqueles fariseus falam assim, quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Estava corretíssimo, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Mas justamente porque Jesus é Deus, é que ele perdoa pecados e fez aquela cura ali justamente para provar. Então vem outros, né? A questão depois disso vem a vocação de Mateus, né? Levi, aquela questão do jejum, que os discípulos, Jesus, apesar de jejuar, né, sim, na Bíblia relata em algumas ocasiões Jesus jejuando, mas mostrava que o jejum público, né, para mostrar que estava jejuando, era uma prática comum ali nos dias, né?
E Jesus explica por que os discípulos não estavam jejuando naquele momento. Depois, capítulo 6, é uma série também de alguns milagres, né? E na realidade também o sermão, chamado aqui em Lucas de sermão da planura. Nós vemos aqui que Jesus, depois de curar aquele homem da mão ressequida, depois de explicar a questão do sábado aos fariseus, escolhe os 2 apóstolos, e aí o versículo 17 fala que Jesus parou numa planura. E aí descreve aquele sermão que lá em Mateus é chamado de sermão da montanha. Então como é que é isso? É sermão da planura ou sermão da montanha? Podem ser 2 discursos em momentos diferentes, né? Não tem problema nenhum. Jesus em alguns momentos repete ensinos que ele já tinha feito. É muito comum pregadores repetirem os seus ensinamentos, né? E Jesus pode ter feito isso, mas provavelmente aqui era algum platô, alguma planície no monte, né? Alguma parte mais reta que Jesus parou ali e fez esse sermão aqui. E tem alguns detalhes, né? Aqui de Lucas que não são narrados em Mateus, né? Que é o capítulo 24, do versículo 24. Ai de vós ricos, ai de vós que estáis fartos, ai de vós que rides, e ai de vós quando vos louvares. Esses ais aqui não estão descritos no Evangelho de Mateus. E aí Jesus dá diversos ensinos, né? A questão da vingança, a questão de nós darmos a outra face, de amarmos ao próximo, né? É interessante que Lucas 6:31, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também vós a eles. Essa é uma regra chamada na filosofia de regra de ouro, né? Só que ela já tinha sido ensinada por outros professores na forma negativa, ou seja, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Uma postura passiva, defensiva. Não faço para não receber. Agora Jesus não, ele muda a abordagem, ele ensina essa regra de ouro da maneira ofensiva, ou seja, faça aquilo que você quer que seja feito a você. Então isso muda tudo, né? Jesus nos ensina a ter uma postura ativa, proativa, de ir ao encontro da necessidade antes mesmo do problema, né? E aí ele vai finalizando o capítulo 6, mostrando, né, as árvores e os seus frutos e os 2 fundamentos, né? Mostrando que aquele que ouve as palavras e pratica é o homem prudente. Aquele que ouve, né, essas palavras de Jesus tão preciosas. Nós ouvimos dia após dia. Já temos 3 evangelhos que nós estamos lendo as palavras de Jesus. Se nós não estamos praticando, nós somos essas pessoas imprudentes, né? Então, que nós não sejamos dessa maneira. Amém? Muitos detalhes interessantes. Qualquer dúvida, novamente, não hesite em chamar no Instagram ou no particular ali no grupo do WhatsApp. Que Deus te abençoe. Boa leitura.